Meus caros, então, vou iniciar a gravação. Infelizmente, não vou conseguir dar aula para vocês, porque eu vou estar em voo. Então, vou deixar gravado, de qualquer forma, para a gente poder concluir o nosso material. Vou compartilhar a tela aqui. Deletem o meu cabelo esquisito hoje. Mas vamos lá. Vou compartilhar a tela. A gente tem que terminar de falar sobre direito humanitário. Só lembrando, gente, que na unidade 6 eu já disponibilizei, tá, o questionário. Como eu disse para vocês, eu mudei um pouquinho, ao invés de ser um questionário de revisão. Nós vamos fazer isso na aula seguinte. Vamos conversar um pouco, na verdade, e revisar alguns pontos na aula seguinte, que são importantes, com perguntas abertas, na aula do dia 30. E aí, hoje, então, nós vamos concluir a matéria da unidade 6. E aí, na semana seguinte, a gente tem a nossa avaliação com questões, tá? Provavelmente são questões de verdadeiro ou falso, para que a gente possa fazer e compartilhar efetivamente durante esse período. Então, nós fomos, que eu me recordo aqui, nós trabalhamos até, deixa eu só ver aqui, falamos sobre os conceitos de combatente, de civis, etc. E aí nós tínhamos que entrar na evolução das soluções pacíficas, ou seja, dos meios de soluções pacíficas, tá? Já findando aí também a nossa matéria. Então, na verdade, a gente vai ter dois grandes âmbitos, né, para a gente pensar, né? Um deles no âmbito jurisdicional e o outro, em seguida, a gente vai ver é, através, efetivamente, dos meios políticos, né? Mas é importante que a gente sinalize quais são essas medidas, né? E como é que isso pode acontecer durante esse período. Então, na verdade, a partir do início do século XX, a gente vai ter referência a esses meios diplomáticos, que já seriam aqueles que naturalmente vão acontecer e vão operar dentro disso, né? E nem sempre, né, esses meios diplomáticos eles eram suficientes para solucionar essas questões e essas pendências. Vide o que está acontecendo hoje, né? Então a gente passa a transformar um pouco dessa visão que nós tínhamos. E, consequentemente, o próprio ingresso, a própria era do que a gente chama das organizações internacionais, também traz um olhar novo, né? Trazendo a questão da existência, seja dos tribunais penais internacionais, seja efetivamente dos mecanismos de atuação, né? Vejam aí a ONU, por exemplo, através do Conselho de Segurança, mas dos mecanismos de atuação dessas organizações internacionais nesse sentido, tá? Então, hoje a gente também tem novas formas, né, que não se socorrem somente da arbitragem e não se socorrem somente da estruturação dos meios diplomáticos. E aí a gente entra fora do âmbito jurisdicional, ou seja, sem ser, né, necessariamente no âmbito jurisdicional, a gente vai ter alguns meios que a gente vai conversar agora. O primeiro deles, os meios políticos, o segundo deles, os meios diplomáticos, né? Nos acervos dos meios diplomáticos, se tem essa vinculação às organizações internacionais, destacando-se aquelas que têm vocação política, ou seja, aquelas que efetivamente vão operar, então, né, através dessa interlocução. Esse trabalho e essa interlocução do ponto de vista internacional, ele vai se diferir um pouco dessas relações diplomáticas que nós vamos ter entre países, né, e que vão acontecer naturalmente dentro disso, mas, na verdade, eles vão ser uma forma de joqueio, né, como a gente diz, né, de efetivamente jogar com questões políticas e econômicas, consequentemente, né, não pode ser diferente, para que isso aconteça. Então, esses meios, eles vão se identificar fora do âmbito jurisdicional, ou seja, fora da necessidade de nós termos um terceiro, né, ou seja, uma pessoa que seja efetivamente aquele que vai arbitrar ou decidir sobre isso.
né? Então, por exemplo, lá no âmbito jurisdicional, seja o árbitro, seja o juiz, nós vamos ter a aplicação da norma pertinente através de um terceiro que vai fazer essa aplicação, né, de maneira cumprida. Já nesses meios fora da jurisdição, nós vamos ter um movimento não de um terceiro, mas de alguém que participa efetivamente do processo, né, e participa desse compromisso de maneira direta. Esses meios diplomáticos têm nomes, né? Tem um descritivo. O primeiro deles é o entendimento direto, ou seja, quando há um desacordo e se resolve mediante uma negociação direta entre os países, isso pode acontecer, né? Seja oralmente, seja através de notas. Também os chamados bons ofícios, que vão cuidar do entendimento direto facilitado pela ação amistosa de um terceiro, ou seja, um terceiro Estado ou uma organização internacional que se coloque entre eles e faça essa intermediação amistosa entre ambos, né? E aí fazendo com que não se tenha a possibilidade de litigação, né? E esse meio instrumental ele vai ser, né? Ele vai trabalhar com a questão de negociação, efetivamente. Ainda nós vamos poder ter o sistema de consultas, que é um entendimento direto e programado, ou seja, no caso da consulta, há um questionamento, acho que essa é a expressão, né, entre ambos os estados sobre esses desacordos, né? Então eles não vão fazer de improviso, eles efetivamente vão tentar entender mais detalhes sobre isso, né? Então por isso que ele vai se chamar entendimento programado, na medida em que não é apenas uma negociação, não é apenas uma conversa, mas há uma vinculação de um órgão, meu Deus, estou com um órgão na cabeça, tá falando em outra coisa, né, de um Estado com o outro, né, de maneira que eles cheguem depois em um consenso. E ainda a possibilidade de mediação, onde a gente vai ter um terceiro no conflito, mas essa pessoa vai servir como um facilitador, como efetivamente um mediador entre essas duas partes. Então, é diferente do modelo jurisdicional, porque no modelo jurisdicional você vai ter efetivamente aí um indivíduo que vai decidir e vai aplicar a norma jurídica, independentemente desse contato e desse entendimento entre ambos. Né? E aí se traz o exemplo da mediação que foi feita por João Paulo II, ainda, o Papa João Paulo II, no conflito argentino-chileno sobre o canal de Beagle, em 1981. Tá? E ainda nós vamos ter a possibilidade, né, da conciliação, né, que na verdade, ela é muito semelhante à mediação, mas, na verdade, na mediação há uma facilitação, e na conciliação você vai ter uma comissão de conciliadores, integrada por esses estados, e essa comissão vai tentar buscar a melhor solução, né, abrindo mão de um lado e de outro, para que eles possam fazer isso. Essa comissão de conciliação, ela é composta por 4 estados, né? E um quinto conciliador, que vai ser aquele que será efetivamente o presidente dessa comissão para fins de definição. E, por fim, ainda é possível a ideia do inquérito, né? Um inquérito que é um pouco diferente do nosso inquérito lá policial ou do próprio inquérito civil, mas que no direito público vai ter um significado de um procedimento preliminar, ou seja, de uma instância diplomática preliminar. É como se a gente tivesse um procedimento efetivo, né, no sentido de tentar entender um pouco mais quais são essas questões que estão envolvidas no conflito, para que depois ele possa ser submetido às comissões de conciliação ou ainda a algum outro método que seja utilizado nesse sentido. Então, a ideia é justamente que se utilize quando houver efetivamente a necessidade de termos, né, efetivamente uma conciliação, um esclarecimento efetivo sobre essas questões e essas demandas que estão aí.
Os meios políticos nós já estudamos quando falamos lá nas apresentações de organizações internacionais. Então, falamos, por exemplo, dos conflitos da OEA, da intervenção da OIT, né, dentro das áreas temáticas respectivas e como isso vai se dar dentre esses atores, né, que vão ingressar dentro desse universo. Só que não pode ser diferente, gente, a gente também vai ter os meios jurisdicionais, ou seja, não é uma atuação jurisdicionária pura e simples, né, mas é uma ideia de solução pacífica de litígios internacionais, mas é uma ideia de se tentar buscar, através de um terceiro, o melhor direito, né, ou a melhor aplicação do direito do ponto de vista do direito internacional. Um dos exemplos que a gente vai ter, um dos pontos que a gente vai ter é justamente a arbitragem. Então, a arbitragem ela é classicamente nascida aí no direito internacional, e ela vai ter como objetivo buscar efetivamente um ou mais árbitros escolhidos pelos estados, ou seja, os estados escolhem aqueles árbitros que vão ser as pessoas que vão decidir efetivamente sobre isso, e, portanto, esse árbitro é uma pessoa da confiança deles, né, da confiança efetiva desses indivíduos. Ai meu Deus, estou com indivíduos na cabeça e órgãos na cabeça, meu Deus, né, desses estados, desculpa. Esse árbitro, a ideia é que ele esteja fora ou esteja à margem do suporte político de uma bandeira X ou Y, né? E que ele efetivamente né, e normalmente vai ser escolhido dentro do quadro que a gente chama de comissão permanente de arbitragem. Essa corte permanente ou essa comissão permanente de arbitragem, ela não é uma corte internacional como a gente viu no sistema de direitos humanos ou como a gente viu em outras demandas. Ela, na verdade, ela funciona como uma lista de árbitros, né, onde os estados podem escolher aqueles que serão os litigantes, e essa lista vai atuar, então, né, de acordo com os pedidos que se tem aí pelos estados. A base jurídica para isso estará dentro da opção de cada estado, no sentido de celebrar o compromisso arbitral. Então, o estado ele pode ou não celebrar esse compromisso arbitral e se comprometer com a possibilidade de estar diante dessa forma de solução de conflitos, né? E aí vão se aplicar todas as regras relacionadas à designação do árbitro ou do tribunal arbitral que for designado para isso. E aí, uma vez assinado esse compromisso arbitral, o Estado, né, ou os estados em conflito, eles se comprometem, então, a cumprir fielmente esses preceitos, né, e aquilo que for definido nessa sentença arbitral do ponto de vista jurídico, tá? O árbitro ele pode vir a ser previamente consultado, né, se ele quer ou não estar diante desse conflito, né, ser a pessoa que vai definir, e se coloca a opção no calor do conflito ou ainda um compromisso prévio, ou seja, um tratado geral dessa cláusula arbitral. Isso é possível também, de maneira que ele tenha essa universalização aí anterior. A sentença arbitral é definitiva, não cabe recurso dessa sentença, né? E ela é obrigatória, ela é o produto final que nós vamos ter aí em relação a isso. Então, gente, retomando algumas coisas importantes, né? A gente vai ter os meios jurisdicionais e a gente vai ter os meios não jurisdicionais. Os meios não jurisdicionais no DIP, diferentemente do universo do direito interno, eles vão prevalecer, ou seja, eles são mais, né? Tem mais figuras dos chamados meios diplomáticos, mais ainda dos meios políticos, que a gente já estudou em organizações internacionais, mas eles vão prevalecer do ponto de vista do número, né, do ponto de vista da aplicabilidade, até em função da necessidade aí de se solver com mais rapidez, né, determinados conflitos entre estados. E a arbitragem entra como uma possibilidade de meio jurisdicional, na medida em que há o terceiro, né, que vai efetivamente decidir sobre isso, pressupondo o compromisso arbitral
e mais pressupondo que, uma vez assinado o compromisso arbitral, aquele Estado se compromete a estar diante, efetivamente, da necessidade de cumprimento e da definitude desta sentença arbitral e da decisão que foi ali emanada, tá bem? Super curto, né? A gente ainda tem algumas coisas para ver, que também eu vou lançar lá na prova e no questionário de revisão na semana que vem. Espero que todos estejam bem. Vou deixar aí gravado, então, para vocês. Espero que vocês consigam já fazer o trabalho da unidade 6, que vai bem dentro daquilo que a gente discutiu na aula passada. Então, isso vai ser interessante. E fiquem bem e vamos adiante. Grande abraço.